Primeiro, vamos colocar uma coisa. Se ensinam isso nos colégios, como eu já falei em áudios anteriores, se ensinam isso no colégio, que houve ditadura, e nas faculdades, nós, como ex-militares, devemos evitar isso, falar em ditadura. Veja bem que sempre o senhor fala na ditadura, aí depois, mas não houve ditadura, se contradiz. Isso daí, a gente tem que ter o cuidado, jamais falar em ditadura militar. Isso daí foi uma orientação aqui. Eu não sei se o senhor esteve na nossa reunião, na pré-eleção feita pelo general Santa Rosa, aqui no QG dos ex-combatentes. Estava o general Santa Rosa, general Abraão, general Paulo Chagas, entre outros generais e entre outros intervencionistas, como eu estava também presente nessa reunião. E tudo isso foi colocado. A intervenção, a orientação foi a seguinte: devemos percorrer todos os caminhos legais, constitucionais, até chegarmos ao limite. Aí se dá a intervenção não por uma imposição das Forças Armadas, e sim por não haver alternativa. E não se depõe um governo que não é legítimo, que foi eleito com dinheiro de corrupção. O próprio Gilmar Mendes admitiu que todos os partidos e todos os eleitos em 2014 utilizaram o dinheiro de corrupção, mas em nome de uma estabilidade que eu não sei aonde é que ele encontra essa estabilidade, iriam deixar por isso mesmo. Isso está gravado à disposição, isso daí é de domínio público. Outro fator também, a gente tem que evitar qualquer tipo de pronunciamento contra a intervenção. O governo não quer? Claro que não quer, são bandidos. Metade da população brasileira está em dúvida sobre intervenção? Claro que está, porque foram todos trabalhados no decálogo de Lenin e nas teorias gramscistas. Existe partido de direita? Não existe. Desde 1985 não existe partido de direita. Quem que era de direita? Fernando Henrique, que foi um exilado político. Serra, que foi exilado político, todos comunistas. Fernando Henrique fez o Foro de São Paulo de 1996, que em si só já demonstra que há uma necessidade da intervenção devido à segurança nacional. É uma questão de segurança nacional, porque não podemos submeter a pátria a desígnio de estrangeiros, de potências estrangeiras, e o Foro de São Paulo submete o Brasil a desígnio de potências estrangeiras, assim como a Unasul, Ursal também. Então isso tudo nós devemos trabalhar. E nessa exposição do general Santa Rosa aqui no QG dos ex-combatentes na Asa Norte, eu moro aqui em Brasília também, vi que o senhor também é daqui de Brasília, se expôs isso. Eu participo do Lions Club Metropolitano de Brasília, que você deve conhecer, é todo de ex-militares. Está lá o Coronel Moreira, Coronel Figueira, entre outros amigos meus, leões, como eu. E nós debatemos essa questão. É óbvio que a estratégia é esperar o limite de tudo para poder intervir e ter as provas cabais que já existam na mão da Polícia Federal, de tudo isso, de que há necessidade de uma intervenção. Não se depõe um governo que não é legítimo, um Congresso que não é legítimo. Apenas vamos fazer a desocupação da casa. É uma ação de despejo. Eles não têm autoridade nenhuma. Eu não reconheço o presidente da República, Temer. Não reconheço nenhum senador, nenhum deputado que foi eleito. Porque todos foram eleitos com dinheiro da corrupção. Não existe um que não tenha sido eleito. Eu falo isso de cátedra. Sabe por quê? Porque todos os partidos foram citados na lista da Odebrecht, OAS, entre outras, lista de Janot e tudo mais.
E se eles sabiam, tinham ciência de que estavam usando dinheiro de corrupção no partido e não denunciaram isso, há cumplicidade explícita nisso. Também o STF, artigo do 134 a 135 do Código de Processo Civil e Código de Processo Criminal. O juiz que tiver qualquer relação com o réu a ser julgado está automaticamente impedido. E todos foram eleitos 12, ou por Lula ou por Dilma, réus a serem julgados pelos próprios. Então, tudo isso dá pauta para a intervenção militar. E essa documentação, tudo que eu estou falando aqui, está documentado num tratado que foi trabalhado por juristas do nosso grupo, o Movimento Cívico Brasileiros Conscientes, como o Dr. Oséias de Souza Martins Filho, desembargador no Maranhão, a doutora Elaine Martins Maciel, também doutora, advogada, professora na Universidade do Maranhão, UFMA. Então nós trabalhamos esse documento e protocolamos. Todos têm ciência do problema e qual é a solução. E foi por isso que o general Mourão foi convidado por nós, maçons daqui de Brasília, para irem lá no GOB, para fazer aquele pronunciamento que deu a partida, a segunda etapa da intervenção. A primeira foi quando o general Vilas Boas falou para Dilma que não ia decretar o estado de defesa, quando ela pediu, achando que ia ser deposta, como foi. Ele disse, não, e se a senhora pedir isso novamente, a senhora vai presa. Isso vazou por mim e foi parar na mão da Veja. E foi publicado. Isso é de domínio público. É isso que nós temos que incentivar. A intervenção vem por bem ou por mal.